Agora, outra coisa interessante, Lúcia, é que você é da família Serpa. Sim. E a família Serpa, a gente agora já está falando no que hoje também é um local que está, né, sob a propriedade de uma instituição religiosa, que é a Casa dos Pobres São Vicente de Paula. Sim. Me conta um pouquinho da história dessa... Era uma chácara, era né? Era a Chácara Serpa. Conta você. A sede da Chácara Serpa era ali na Casa dos Pobres, e ela estendia o território dela, o terreno dela, até uma área grande do rio Bengala, do lado esquerdo, pegando a fundação lá em cima, pegava duas pedras, né? Chamava cascata, duas pedras. Eu não sei se ia até Conselheiro, eu não tenho certeza. Era muito longa. Era longa. Tanto é que quando foi criada, quando tinha a Leopoldina, a Estrada de Ferro Leopoldina, a estação de carga ali fazia parte da Chácara Serpa. Da propriedade, né? Propriedade que os meus antepassados venderam fizeram essa doação não, venda, para construir. Hoje é o Corpo de Bombeiros, se eu não me engano. Corpo de Bombeiro. Não sei se é Corpo de Bombeiro ou Polícia Militar. Eu sei que não existe mais essa estação. Não sei se você chegou a conhecer a estação de carga da Leopoldina. Já vi imagens. Já vi imagens. Então, lá nesse local, tudo era Chácara Serpa. Quer dizer, quando a gente fala chácara, é frutas, né? Plantação de frutas. Era mais frutas, exatamente, era mais frutas. Porque a economia, como nós estamos conversando, a economia maior do nosso estado era o café e a cana. E eram geralmente as outras cidades que seguiam, depois por causa da altitude, que era 400 metros, aqui já tinha quase 1000 metros ou 900 metros. Então o café, a riqueza era sempre, os fazendeiros tinham propriedade aqui, como seriam para férias, mais descanso, e, vamos dizer assim, o negócio principal eram as fazendas de café. É um lugar de passagem. Era um lugar de passagem. E tinha aqui já frutas, né, como a maçã, a pera, sempre já se produzia alguma coisa aqui pelo clima que era favorável. Que no passado, o café que era a riqueza mais forte, não tínhamos ainda o café em São Paulo, né, que explodiu, né, pela terra. A terra roxa, a nossa terra aqui foi até, vamos dizer assim, bastante gasta, né, como é que se pode falar? As terras cansaram. Cansaram, exatamente, isso que eu queria dizer, muito obrigado. E tem uma passagem assim mais romântica, foi que da nossa família, no caso, que meu avô, que era Armando Jorge Pereira de Lemos, ele conheceu minha avó, que era Serpa Duarte, em volta daquele laguinho, não sei se era um poço, brincava ali. Não sei se ainda existe. Não, agora tem plantas, ali. Eu acho. E eles brincavam como crianças, que eles eram primos. O lago que tem ali dentro da Casa dos Pobres. Dentro da Casa dos Pobres. Bem na entrada. Um repuxo. Um repuxozinho. Sei. E eles se conheceram ali e eles eram primos de segundo grau. Não eram primos de primeiro grau e acabaram se casando, né? E nós são nossos avós, né? Pai do meu E eles foram, quando venderam ali, ele comprou uma fazenda em Bom Jardim, que foi a fazenda das nossas férias. Então a fazenda já existia. A Fazenda Fortaleza. As fazendas já existiam, porque era a produção do café. O que era? Geralmente, naquela ocasião, os fazendeiros tinham o período da safra. Depois que eles recebiam a safra, que tinha a safra, e vendiam o café, recomeçava outro ciclo, até a outra safra, né? Então, geralmente, eles vinham passear, vinham para cá, já tinha a estrada de ferro. Então, esse meu bisavô, que se conta, né? Não sei se eu posso, se é totalmente verdade, ele alugava um vagão, colocava a família e descia aqui até o Rio de Janeiro com as coisas todas, roupas, malões com roupas e tudo que precisava para uma viagem, o vagão todo dele. E lá ele engatava em outro vagão e ia para São Paulo, ia para Campinas, que ele era de Campinas, meu bisavô era de Campinas. Os Serpa são português, sobrenome português. Português. Né? Parece, se eu não me engano, dos Açores. Dos Açores. De onde vinha uma boa parte dos portugueses. Ele se contava, né, que ele sempre gostava de usar, ele usava a cirola de seda, porque o café dava muito dinheiro, na verdade. Então a gente está falando da família Serpa, que se estabeleceu aqui em Friburgo. Essa chácara de frutas, ela era assim, um local de veraneio da família, ou viviam da chácara? Não, eles viviam do café, na verdade viviam do café. Mas tinha gado ali, né? Não, aqui. Muito pouco, porque aqui era mais fruta, porque Friburgo eu acredito que começou a explodir com a indústria, né? Vamos dizer assim, com a chegada dos imigrantes que vieram com conhecimento
de fábrica de metais e construir e tecido, né, como desenvolveu muito. Eu acredito que seja isso. Eu estou falando aqui, você nós falando do Sertã, o tio Raul Sertã, ele é filho da dona Elisa Sertã, que tem o sítio Santa Elisa, que era de frutas. De pêssegos. Todas as frutas, o caqui, pêssego. Você sabe que a gente tem imagem dele. Tem? Do tio Raul? Vídeo, tem um vídeo, foi feito em 1930. Ele era médico também, não? Eu acho. Não, é o único dos 5 irmãos que não era médico, que ficou mais rico de todos. A gente vai mostrar essa imagem no programa. Eu acho que era ele em frente ao lago. Pode ser. De uma criação de peixe. Fizeram um documentário em Friburgo, na década de 30, e ele aparece um senhor de terno. E eu acho que é ele. Com certeza. Que é o Raul Sertã. Deve ser. Mas voltando a essa residência dos Serpa, então era uma chácara do seu bisavô. Meu bisavô. Eram 4 irmãs que moravam ali. No caso seria trisavô. Trisavô. Você pode repetir de novo o nome dele? Só para eu... Rafael Serpa Duarte. Mas ele era fazendeiro... Fazendeiro em Bom Jardim. Que eram umas fazendas que atingiu também um pedaço do município de Cordeiro. Tá. Bom Jardim. Chamava-se Fazenda Fortaleza. Quer dizer, a plantação de café. Era café, era toda plantada de café e gado. Tinha café e gado. Essa chácara em Friburgo seria um local de veraneio, talvez mais ele. Isso. Talvez já existia talvez o Colégio Cheta. Talvez os filhos viajam estudar aqui. Isso. Entendeu? Não é isso, Lúcia? Eu sei que as 4 irmãs moraram ali. Então, imagino que o pai delas moraram ali com as 4, né? Talvez por questão de educação, que as outras cidades não tinham. Aqui é um centro também educacional. Sim. Não era talvez agrícola, não era o negócio era lá. Você falou também do clima, né? O clima era favorável. Todo mundo vinha para Friburgo. Vinha para Friburgo, você vê que tem um sanatório naval, depois veio chegar um clima favorável até a cura de algumas doenças, né? Já escreveu bem sobre isso, né? Ela sabe tudo, ela já fez vários... Tem 3 livros, né? 3 ou 4? 3. Tem 3 livros sobre a história de Friburgo. Porque eu sempre falo que o clima de Friburgo foi seu grande... Tudo gira em torno do clima. As pessoas sempre falam não, por causa do clima, o clima salubre, né? Tudo gira em torno do clima. Aí, essa chácara, qual a história dela? A partir daí, no final, foram 4 irmãs. Tem uma história aí que eles fazem uma... Como é que foi essa transição da casa para essa ordem religiosa? O que aconteceu é que todos foram se casando e mudando de cidade e tal, voltando para as fazendas e tal. E ficou uma, né? Eu não sei o nome. Lembra? Eu até tenho escrito. Você não achou, eu tenho, mas não achei. Eu passei para ela, mas eu não achei o nome dela. E ela ficou sozinha e tinha uma filha que tinha um problema mental, uma dificuldade mental, eu não sei explicar qual delas. Foi quando ela resolveu vender essa casa para uma ordem holandesa, né? Eu acho que é holandesa. E não se adaptaram. Estabelecendo a condição de que essa ordem cuidasse dessa filha até ela falecer. Ela provavelmente até faleceu antes, não sei E ela foi nós sabemos, conta essa história. Conta-se na família que elas venderam. Aí elas venderam. Elas receberam de doação, mas venderam para uma outra ordem, que eu não sei, que está lá presente, São Vicente, venderam com apoio da prefeitura. Houve tudo direitinho. Um entendimento, né? Naturalmente por um preço talvez também mais acessível. Mas você fala de 4 irmãs que moraram no final. Moraram nessa casa as 4 irmãs. Uma era minha bisavó. Isso é o registro maior que eu tenho. Vovozinha Sinhá, tia Neném, tia Juca. Todas eu conheci também. Uma que tem era ali em Banquete. A parte dela, não sei, né? Ela foi para Banquete, tá aí. O Serpa, Otávio Serpa médico, que é fácil de você achar, pode te acrescentar alguma coisa. Que ele é bisneto também da irmã da minha bisavó. São 2. Quer dizer, no final, antes de haver essa transição para essas ordens religiosas, moraram 4 irmãs. 4 irmãs. Casa, uma delas. Minha bisavó. Sua bisavó. Com o casamento elas foram saindo, ficou uma só. Elas eram solteiras, as 4? Todas casadas. Todas casadas. Foram casando e mudando de sobrenome, por isso que nem sabe que é dos Serpa ali. Tá. Entendeu? E a minha bisavó, que eu conheci bastante, ela contava essas coisas, entendeu? Então eu sei por isso. E a filha dela, que é minha avó, contava também. Ela faleceu com 80 e tantos. 89 anos. Essa chácara tinha um nome, só para a gente ver se depois futuramente acha alguma documentação
Tinha um nome essa chácara? Era uma chácara das só duas como pedras? chácara, não, a chácara Serpa. Ô, Janaína, É o que eu sei. A informação que eu tenho dessa venda, é porque a Tereza Albuquerque, que fez muito do Promemória, ela tinha alguns documentos, mas ela disse, Lúcia, não tem nenhum registro. O primeiro registro que tem falando naquela casa foi de uma pessoa que comprou, que era El Jaique. Antes disso, eu não sei nada. Eu falei, mas minha bisavó era antes disso, porque, né? Não tem nenhum El Jaique naquela casa, então não sei bem explicar. Tereza que me falou isso, que ela gostaria de saber a história. Quem me contou um pouco da história também foi a Leila Lopes. Ela até escreveu no jornal uma vez, minha amiguinha até. Ela fez alguma referência à casa. E a gente passa ali e fica lembrando ainda, né? Minha bisavó ali brincando, minha avó brincando em volta do laguinho. Ela disse que... É interessante. E essa minha avó, ela morou aqui na Augusto Spinelli, né? No final. Ali no final da vida dela, na cadeirinha de roda e tudo. E as freirinhas do Doroteia iam levar a comunhão para ela. Todo dia ela comungava, todo dia, aquele negócio todo. Mas ela ficou praticamente ali, né? Eu mudei para Friburgo e eu ficava, antes de eu arrumar minha família aqui, alugar casa e tal, eu ficava com ela, conversando muito com ela. Eu falei assim, você não quer conhecer? Minha avó, você não quer conhecer? Vou conhecer Friburgo. Eu não saía de casa. Por causa da cadeira de roda. Da cadeira de roda, tudo. Falou, você vai me levar? Levo. Então, mas não pode falar com ninguém, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa com ela e eu ser responsável. Então eu peguei ela no colo, tirei da cadeira, sentindo muita dor, botei no meu carro e levei. Né? Adorou com isso. Fui na casa dos pobres. Onde ela viveu, né? Onde ela viveu, aí fui, rodei aqui em Friburgo todo, ela ficou admirada, ficou maravilhosa. Nosso segredo. É interessante que vocês estão falando, a gente está falando de duas propriedades, né? A Casa dos Pobres e a Madre Roseli. Próximos ali. Duas de caridade. Duas instituições de caridade, né? Que a família de vocês acabou, né? Transferindo, de alguma forma. Né, de alguma forma. É uma coisa assim bem interessante essa história da família de vocês, né? E essa parte romântica que eu te falei do que a gente chamava Vovô Serpa, né? Vovô Rafael, que ele conta-se que quando ele vendeu a estação para Leopoldina, a rede ferroviária da Leopoldina, que era dos ingleses, né, se eu não me engano, ela vendeu, ele ficou com dinheiro, com muito dinheiro e tal, ele já estava velho e tal, então ele saía de madrugada, fazia vários envelopes, ele sabia pessoas que eram viúvas, que tinham ficado viúvas, que estavam doentes, gente do hospital, crianças, que ele sabia das carências e levava meu avô. E nessa época a gente não tinha essa coisa da assistência do Estado. Não tinha, né? Não existia não isso. Tinha SUS, não tinha nada. Não tinha nada disso. Então ele vinha com o meu avô, que era garoto, você não pode falar isso para ninguém, que é segredo. E eu colocava embaixo das portas, então ele corria, ela jogava, mas estava inclusive meu avô contava que era escuro ainda, jogava embaixo da porta e tal. Legal, né? E fez isso durante alguns anos ali e tal, até que só descobriram que era ele. Morreu. Ele faleceu, né? Porque é um período que a gente não tem hoje em dia, assistência às pessoas, né, carentes e tal. Era feito muito pela igreja ou então por particulares, né, medidas como essa, né. Mas, Lúcia, olha só, a sua casa, né, a gente não pode mostrar porque a sua privacidade não ligo não. Não tem problema. Pode mostrar. Museu, né? Então a gente passa um dia inteiro aqui, a sua caixa de fotografia. E a sua casa realmente, assim, remete a gente a sentar e falar das coisas do passado, né? Sim, tem muita história também essa casa. Eu tenho até um livrinho assim, muito pessoal que eu escrevi e eu conto sobre a escada dessa casa. Todo mundo que subiu, que desceu, entendeu? Porque ela marcou muito a infância das minhas filhas. Eu não morei aqui quando eu casei, eu morei naquela rua Marques Braga que eu te falei, que tem a pastelaria direita. Eu morei ali num prédio que meu marido herdou lá, a tia. Eu morei lá uns 2 anos, depois eu vim pra cá. Então tem muita história, mais de 40 anos aqui, né? E essa casa, antigamente, isso era tudo do sertão, porque a casa do sertão original ia até o Rio, né? Exatamente, desde Alberto Browne. Eu tenho foto dessa casa, a gente vai mostrar. Foi até hotel. Passou a ser o Hotel Imperador, mas foi alugado pro Hotel Imperador, que era amigo de Zé Antônio. Eu tenho foto dessa casa, ela ia até na margem do rio, né? E depois vocês foram desmembrando. A avó Elisa morreu, né? Ela deu para 5 filhos, um pedaço para cada um. E a grade que era dali, que você deve ter visto em alguma foto, está na casa da tia Jacinta Sertã, que é ali nas Browns, em frente à casa da Dice Montechiari. Ela levou e botou na casa dela.
que ela também morou uma época nessa casa. Tá certo. Olha, eu agradeço muito a vocês, assim... Mudou o assunto, desviou para tudo. Não, mas é assim mesmo. É muito legal a história de vocês, né? A história da família. E mostrar um pouco para Friburgo, né? É uma pena. A memória né, que a gente tem dessas casas antigas e tal. E que elas pertenceram a famílias, né? Que foram famílias importantes. E tiveram alguma forma, de alguma forma. Né, fazendo uma doação, uma coisa até que hoje em dia não existe muito, né? Esse espírito de caridade, de despojamento, né? De solidariedade. Realmente também. Você desculpe, só a gente não somos motivo, E essa casa aqui é muito linda, tanto que todo mundo fala, tá tombada, você vai sair. Gente, eu não tenho coragem de sair, sabe por quê? Por causa das tralhas que eu tenho aqui dentro. Eu tenho coisas boas, mas tem muita tralha. Eu já dei tudo que eu pude para uma filha, para outra, ainda tem muito. Aí a mãe tem que fazer um leilão, tem que fazer alguma coisa para você se libertar disso. Porque senão eu não vou ter coragem de mudar. Entendeu? Mas eu tenho pena dela ser demolida também. Acho que ela deve... Até tive propostas aqui, mas que não foi conveniente. Não, mas são convenientes até, mas o dinheiro não me atrai. Realmente. Imagina. Né? Melhor ficar aqui, deixar... Eu já falei, vocês que vão ter o trabalho, deixa a mamãe morrer que vocês resolvem. Tá ok. Janaína, muito obrigada em você ter vindo. Pode fazer algumas imagens, mas eu não vou mostrar sua casa não. Pode molhar por fora, eu não ligo não. Essa casa é tão... Mas você... É Janaína? A nossa família não é medroso. Não, eu tô falando que às vezes privacidade. Pode filmar, como é seu nome? G. Meu nome é Geilson, mas todo mundo me conhece como G. G, então você pode procurar, olhar tudo que você quiser. A gente tem que registrar essas coisas, falar para os filhos. Eu conto muito para minhas filhas todas as histórias da fazenda, da casa dos pobres, porque vai morrendo com a gente, né? E você tem uma caixa ali, né, Lúcia? Tem. Preciosíssima. Tem muita foto ainda ali para ver. A gente vê aqui uma foto. Você tem muita foto assim do dia a dia de Friburgo, né? Essa aqui achei curiosa quando eu estava procurando para você. Leite e frutas, né? Como é que era o leite levado assim pra gente, né? Nos latões, né? Você tem muita coisa curiosa mesmo. Lúcia tem um acervo de quadros que representa cenas de Nova Friburgo no passado. E sua residência é um lugar de memória com fotografias e objetos do século passado.